Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Você deve visitar o nosso blog, conhecer nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. E hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um convidado especial para abordar este assunto e muito mais, o secretário municipal da promoção da igualdade racial de São Paulo. Maurício Pestana, prazer tê-lo aqui. É um prazer estar novamente aqui nesse programa. Enfim, boa tarde aos ouvintes e os telespectadores. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Esse programa que é um programa já tradicional da nossa cidade de São Paulo. Quando e eu do Brasil. comecei a anunciá-lo aqui, o nome todo é esse mesmo, secretário municipal da promoção da igualdade racial de São Paulo, é isso? Exatamente, da cidade de São Paulo. É uma secretaria que nós temos aqui no município, né? Foi uma secretaria criada nesse governo pelo Fernando Haddad, pelo prefeito Fernando Haddad. E qual a área de atuação? Parece óbvio, mas eu gostaria de entender a área específica de atuação desta sua Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Bom, o que nós fazemos lá na secretaria, acho que é a pergunta mais, enfim, resumindo a sua pergunta. A secretaria, ela existe, né? Porque, infelizmente, a história do Brasil, a história da escravização no Brasil, ela criou desigualdades brutais, né? Primeiro denunciado pelo movimento social negro, enfim, ao longo de sua história, ao longo dos 127 anos de libertação dos escravos. E depois denunciado por próprios dados, como do IBGE, do IPEA, que aponta diferenças brutais entre salário e renda de negros e brancos no Brasil, né? Quando o IBGE começou a utilizar esses critérios de cor e raça e sexo, e aí começou-se a identificar a diferença gigantesca entre negros e brancos no Brasil. E aí que começou a se criar políticas públicas para igualdade entre negros e brancos. E aí se criou ministérios, se criou secretarias, se criou grupos, e você tem algumas iniciativas do Estado brasileiro para combater essas desigualdades. Mas, Maurício, quando se fala em racismo, né, nos vem imediatamente à mente os Estados Unidos, né? O retrato daquele racismo ostensivo realmente. E aí o que se diz é que no Brasil não existe preconceito, não existe racismo. Eu nem sei se o racismo cabe aqui nesse momento que estamos conversando, mas vamos ficar com o preconceito, né? Existe isso no Brasil? Existe, só que o racismo, ele, como em qualquer parte do mundo, ele se adapta à cultura e à história desse país, né? Os Estados Unidos, ele tem um processo de racismo e de preconceito muito grande, porque ele foi criado. Aliás, é importante falar que o racismo ele surge, ou pelo menos nessa fase mais moderna da humanidade, por conta da escravização dos negros na África. Os negros não eram escravizados porque a África era um continente. Os africanos eram escravizados porque eram negros, né? Então, o racismo ele surge. O que acontece? Depois da escravização e depois da libertação dos escravos, você percebe que a sociedade continuou discriminando aqueles que eram discriminados e eram escravizados. Só que nos Estados Unidos houve algumas formas de racismo, houve a Constituição, houve leis, né, que proibiam que negros entrassem no mesmo local que brancos, que negros sentassem. O racismo nos Estados Unidos foi mais visível. Assintoso, né? Foi bem assintoso. Ele foi mais visível, ele foi mais pontuado. E o racismo em outros países do mundo, como no Brasil, na América Latina,
eu costumo dizer que é o racismo latino, né? É um racismo que não diz na lei eu proíbo, mas ele cria outras formas, né, de proibir ou de discriminar que não são palpáveis e por isso muito mais difícil de ser combatidos. Você citou os Estados Unidos e deu como exemplo situações, aliás, é comum nos filmes que retratam os Estados Unidos, e a gente não entende muito bem esse comportamento. Como você citou, né, locais específicos para os negros nos restaurantes, nos Exato. ônibus, E nas até, escolas. até em bebedouros, né? Era proibido nos Estados Unidos, né? Até, enfim, início dos anos 70, que negros bebessem águas em escolas nos mesmos bebedouros que os brancos, né? Quando conseguiam frequentar a Quando, mesma quando escola, conseguiam, né? exatamente, Quando exatamente. conseguiam. Mas o que eu coloco para você é que nós não vemos um cenário desse no Brasil. Ele até existe, você compara, mas ele não é palpável, não é visível. Então, eu vou te dar alguns dados assim que eu costumo dizer o seguinte: o racismo, eu nem acho que o racismo no Brasil ele é sutil, como falo, eu nem acho que ele é escamoteado. Eu acho que ele é muito visível. Então, quando você pega as áreas de poder no Brasil, né? Vamos lá, né? Se você pega assim áreas de controle, áreas de realmente que você possa dizer assim, bom, ali são áreas que tem que refletir um pouco do que é esse país que é metade da população negra. Você não vai ver negros, né? Isso no quadro de direção das empresas, isso no quadro de direção de estados e municípios, isso no quadro da federação. Você não vê negros. O problema é que nós achamos que isso é normal. Nós achamos que é normal uma coisa que é anormal. Então, por exemplo, né, hoje é importante a gente dizer que a gente está num processo democrático, um processo importante, que a gente lutou muito para que a gente chegasse nesse processo. Mas quando você pega os 30, eu acho que agora é 29 ministérios, você só tem uma ministra negra, né? Se você é metade da população, teoricamente, você teria que ter, eu não diria metade, mas pelo menos mais uns 5, 6 ministros. Você pega um estado como o estado de São Paulo, você não tem um secretário negro. Um secretário negro, né? Por que um secretário? Será que um estado, né, que você tem uma população negra gigantesca, ou seja, você tem milhões de negros, será que você não consegue ter um negro? Um negro que possa ser secretário, que tenha capacidade, que esteja preparado? Você pega a Suprema Corte, né? Nós demoramos séculos para que a gente tivesse um ministro negro. Hoje a gente não tem nenhum. E a gente acha isso normal, né? Você pega representações do Brasil no Itamaraty, que é importante. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores diplomacias do mundo. Nós estamos presentes em quase 200 países do mundo. Eu conheço alguns países fora do Brasil. Você não tem um embaixador. Cônsul é difícil. A Inglaterra tem mais embaixadores e cônsuls negros do que o Brasil. Os Estados Unidos, a população negra nos Estados Unidos, ela é de 13%. 13%. Nós somos 53%. Os Estados Unidos têm um presidente negro. Os Estados Unidos têm governadores negros. Nós não temos um governador. Nós não temos secretários, nós não temos quase que prefeitos, nós não temos. Então a representação, o racismo aqui para mim, eles só vê quem não tem. E por que que não tem? Aí você vai dizer, por que que não tem? Por quê? Porque nós saímos, né, há pouco mais de 100 anos de uma escravização, no qual não houve uma política pública que pudesse trabalhar essa população, né, que pudesse trabalhar educacionalmente essa população. Enquanto você tem nos Estados Unidos universidades negras que têm mais de 100 anos, né, aqui nós não temos, os negros começaram a entrar nas universidades nesse século. Nós viramos o século XX ocupando 2, isso segundo dados do IBGE, ocupando 2% dos bancos das universidades. Hoje somos quase 20%, sabe por quê? Porque hoje tem políticas de inclusão, tem políticas de cota, que todo mundo combateu, que a sociedade brasileira combateu violentamente, dizendo que iria ser apartheid, que ia dividir, que isso, que aquilo outro. Hoje nós estamos mostrando que não, muito pelo contrário. Se existe um pouquinho de sombra de igualdade, é por conta dessas políticas públicas e por isso que aqui na cidade de São Paulo a gente tem a Secretaria da Igualdade Racial, que é para implementar, para acrescentar, para aumentar essas políticas. Mas, Maurício, você é jornalista, não é isso? Sou jornalista Tem uma há formação quase 30 anos. acadêmica Exato. consolidada e ocupa hoje uma importante secretaria no município de São Paulo. É uma pessoa preparada
para o que está exercendo. Aí eu pergunto a você diretamente, outros se oferecem, outros se apresentam da mesma forma que você se apresentou, postulando, porque você estava próximo quando foi nomeada, você não foi pinçado lá de fora, você se apresentou pelo teu trabalho, você postulou o cargo que você ocupa. E o que eu pergunto é exatamente isso. Outros se apresentam como você se apresentou, participam como você participou? Foi ótimo. Participa, você continua participando, mas Claro, para claro, chegar nesse claro. estágio que você está Foi, diante de uma secretaria, você teve uma participação, você se apresentou, por isso é que eu estou colocando no passado. Foi ótima a sua pergunta. Sua pergunta vem bem de encontro no maior programa que a gente desenvolve lá na Secretaria, que é Desenvolvimento Econômico para a Comunidade Negra e para a ascensão de negros no mercado de trabalho, né? Porque eu acho que também uma das formas de você combater o racismo é com desenvolvimento econômico, é com uma melhor formação, é com uma melhor educação, né? Eu não sou contrário a isso. Acho que esse é um dos caminhos, talvez o principal caminho. E nesse programa, que é São Paulo Diverso, nós até fizemos um grande encontro agora no começo de novembro, grandes empresas, e aí eu vou te falar um pouco da cultura, né? Grandes empresas, em sua maioria multinacionais, têm programa de inclusão e de acessão dos negros, né? E tem muitos cargos até disponíveis e cargos de ponta. E quando eu comecei a discutir com essas empresas, grandes empresas, né? Enfim, posso citar aqui algumas, Carrefour, enfim, Fique à várias, vontade, cite todas Google, elas, à vontade. Microsoft, tem várias empresas. O que eles falam, né? E quando eu comecei a conversar com eles, falaram, Pestana, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar esse profissional no mercado. E onde que estão esses profissionais? E nós tivemos várias discussões ao longo de 2015, a gente detectou uma coisa, né? Eu sempre falo, olha, no meio de milhões de pessoas, não é possível que a gente não consiga encontrar meia dúzia de profissionais, até porque não são tantos cargos assim nessas empresas, até porque eles querem cargos decisivos. Qual a conclusão que nós chegamos? Primeiro, e posso dizer que uma dessas empresas de tecnologia falou, Pestana, existe uma dificuldade muito grande, primeiro, do profissional chegar nas nossas empresas. Porque, infelizmente, e aí depois eu detectei, essa cultura do racismo criou uma coisa de que, muitas vezes, isso não acontece todas as vezes, o próprio negro diz, olha, eu nem vou até aquela empresa porque eu sei que eu vou ser discriminado. Eu sei que aquela empresa ali, aquele cargo, não é para mim. Por quê? Porque no Brasil também se reproduziu, porque o racismo ele cria raízes, ele cria cultura. Isso é um dado. Mas tem um outro dado que é muito importante, que também está enraizado na cultura brasileira, que é o QI. É quem indicou. Em geral, grandes empresas ou grandes cargos, eles passam no Brasil por um ciclo. Às vezes você precisa de um profissional numa empresa, você fala assim, bom, como é que eu faço, né? Aí sempre alguém, olha, eu conheço alguém, né? E aí o que acontece? Esse ciclo a gente nunca está. Eu costumo dizer, o negro nunca tem agenda. Se você não está, se você não entrou, você não tem quem você conheça. Como é que você se torna conhecido? Quando você faz parte do ciclo. Se você não faz parte do ciclo, você nunca é indicado. Eu estou falando de postos chaves. Então, é comum, eu posso dizer, agora mesmo, há um mês atrás, eu estive, por exemplo, num grande evento que premiou as maiores empresas desse país. Era um evento ligado a uma revista de economia, e eu fui até na condição de representar o prefeito. Eu sentei na mesa que estava o governador, que estava o presidente do Bradesco, que estava, enfim, alguns grandes empresários. Só tinha eu de negro nessa mesa, né? E quando eu abri a boca, ainda teve gente que ficou surpreso porque estava falando português, né? Porque achavam que eu era gringo. Então, aqui era um jantar, que tinha quase 200 pessoas, eu pude contar, só tinha eu e mais um negro nesse jantar. Ou seja, nós não estamos nesse ciclo. Se nós não estamos nesse ciclo, esse ciclo também nós não conseguimos adentrar e nem colocar os nós. O que é mais surpreendente no Brasil é que em qualquer lugar do mundo isso seria visto com uma surpresa. Aqui existe uma certa normalidade. É como se fosse normal essa exclusão. E você não consegue quebrar esse ciclo. Como é que você quebra esse ciclo? Com políticas dizendo assim, olha, essa situação existe, nós precisamos combatê-la, nós precisamos incluir os negros.
quais são as fórmulas, quais são os meios, de que forma você pode até questionar, mas alguma fórmula tem que fazer, tem que ser feita. Você só não pode ficar Deixa eu parado. voltar à pergunta que eu coloquei para você, quando eu falo que você, Pestana, se apresentou para participar, né, de atividades públicas. Né? O negro não se exclui? Ele não se exclui, ele é excluído, e aí eu volto a te dizer, a cultura desse país quase nunca é difícil você quebrar. Aí sim existe uma invisibilidade. Eu tenho uma frase que eu falei há muitos anos atrás, essa frase virou até uma frase que muitas pessoas copiam na internet. Eu digo assim, aqui é o seguinte, nós somos discriminados, aqui algumas pessoas discriminam e fingem que não discriminam. E a gente é discriminado e finge que não é discriminado. Né? E aí a gente tem um pacto que é difícil você quebrar esse pacto. Né? As pessoas já reproduzindo de diversas formas, inclusive fora do Brasil, fala, bom, o Brasil é o local onde o branco finge que não discrimina e o negro finge que não é discriminado. E é mais ou menos isso. Porque, claro que você quando adentra num espaço público, seja um restaurante, que é frequentado pela classe média e quase não tem negros, as pessoas se espantam, é o que eu estou te falando. Né? Eu já estive em locais que as pessoas vêm falar inglês comigo, assim, porque assim, é normal, se normatizou Mas a você pode exclusão. manter esse diálogo, aí é mais surpreendente ainda. Não, eu faço isso de vez em quando. Até Quando porque. você mantém o Aliás, diálogo. até para não vir aquela pergunta que vem depois, não, mas você é quem, né? Você joga onde, né? Eu já fui confundido com jogador de futebol, com pagodeiro, porque, enfim, as pessoas imaginam que quando você entra num local desse e é negro, ou você é jogador de futebol ou você é pagodeiro. Você não pode ser um profissional, um empresário, uma pessoa. Porque isso não é, parece que no Brasil, né? E não é uma coisa, eu te digo, né? Eu falo que é o nosso racismo latino, né? Porque eu conheço alguns países aqui da América Latina e tal, que também é assim, é surpreendente, né? Essa coisa, né? O negro não está numa situação, com exceção dos Estados Unidos, que foi um país que a gente fala tanto do racismo americano, mas que até por conta dessa exclusão, essa comunidade negra foi obrigada a se isolar, a se educar, a se preparar, a enfrentar. Aqui não. Aparentemente, a gente não precisa, porque a gente tem. Mas a gente não está na universidade, a gente não está nas empresas, a gente não está nos cargos de poder, de decisão, a gente não está em local nenhum. Né? Você é jornalista, cartunista, você tem um trabalho maravilhoso que você colocou aqui em 4 volumes, Pestana, 30 anos de arte pela igualdade. Você tem um trabalho, nem consigo mostrar aqui porque não é nenhuma discriminação. Você é um parceirão, Mas né? você Aliás. sabe que nesse trabalho todo, você é cartunista vitorioso, continua? Eu continuo hoje, eu só escrevo, né? É engraçado que eu iniciei a minha carreira na área de comunicação, eu sempre desenhei, né? Sim. Como cartunista, eu trabalhei no Pasquim, eu fui assistente do Enfio, né? Do saudoso, grandioso Enfio, né? Então, durante muitos anos eu fui cartunista, depois exerci a profissão que foi aqui, enfim, inicialmente eu me preparei, que é de jornalista. Fui diretor da revista Raça durante 8 anos. Depois, quando eu assumi a secretaria, eu fui, enfim, obrigado a me afastar da revista. E hoje eu escrevo o editorial do Diário de São Paulo aqui. Toda terça-feira eu escrevo. Aliás, a única atividade de comunicação que eu faço, domingo eu acordo de manhã, vou no meu computador e escrevo. É o que eu faço, além de dirigir a secretaria, porque dirigi uma secretaria da igualdade racial. Nessa cidade, as pessoas não sabem, São Paulo é a cidade mais negra do Brasil. Todas as pessoas acham que é Salvador. Per capitamente é Salvador, que é 82% da população. Mas aqui em São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas se autodeclaram afrodescendentes. Ou seja, nós temos mais de 4 milhões de negros na cidade. E é uma cidade extremamente complexa, né? No qual a gente tem muita coisa que fazer e trabalhamos lá quase que dia e noite na secretaria. Mas, Maurício, eu estou citando você, a tua carreira vitoriosa, né, como jornalista. Você não precisou de cota para frequentar uma faculdade. Você não precisou de cota. Não. E por que você defende cota? Olha, aliás, eu sempre digo isso. Eu tenho 2 filhas, né? Uma formada em jornalismo
Que não né? precisaram de Não cotas. precisaram de cotas, né? E outra está se formando agora em design gráfico, né? Também, né, não precisaram de cotas. Por que que eu defendo as cotas? E aí, mais uma vez, eu quero dizer assim, eu acho que é importante, e aí me permite, só acompanhar um pouquinho de tempo até, porque tem que explicar como é que as coisas, como é que a desigualdade se acentuaram no Brasil, e por que que existe, e por que que o racismo até existe no Brasil, e por que que todo esse quadro de coisas que eu estou falando, isso tem a ver com a nossa história, assim como nos Estados Unidos também tem a ver com a história deles, com a guerra da sucessão, a guerra civil americana, que, enfim, era o sul contra o norte. É importante entender isso. Eu, como fui várias vezes nos Estados Unidos, e muitas vezes as pessoas sempre me perguntam quais são as comparações, como é que é o racismo nos Estados Unidos, como é que é o racismo aqui, e eu digo, olha, no Brasil se mata muito mais negros, principalmente a juventude negra, do que nos Estados Unidos. Não é? É só a gente pegar os números e tal. Né? O racismo no Brasil é mais violento também, do ponto de vista letal, do que nos Estados Unidos. É que aqui há sutilezas e tal. Mas vamos para a tua pergunta das cotas, porque senão eu fujo. Você O não Brasil, precisou de cotas, suas o filhas não Brasil, precisaram. por que que eu defendo as cotas? O Brasil, quando libertou os escravos em 1888, né, quando a princesa Isabel assinou a tal Lei Áurea, a Lei Áurea é a lei mais curta que existe nesse país. Acabou a escravidão e acabou. Né? Declaro extinta a E escravidão acabou. no Brasil. Aí eu faço a comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando libertou os escravos, o que que eles fizeram? Eles deram um pedacinho de terra, uma mula, alguns brancos bastante progressistas ajudaram a criar universidades. Ou seja, eles fizeram algumas coisas que falaram, bom, vocês... É quase como se fosse uma certa indenização. Aqui não houve indenização, não houve absoluto. O Estado brasileiro, a República, que fazia um ano, né, que existia, não teve nenhum processo para pegar a metade dessa população, e acho que na época até era uma população maior. Simplesmente vocês estão fora das nossas fazendas. No Brasil houve uma política de Estado, o Estado brasileiro, né, começou a importar empregados, trabalhadores da Europa, importar, patrocinar, inclusive, a vinda e tal. Mandaram os negros para fora, fizeram a mesma propaganda que estão fazendo agora, que o brasileiro não está bem preparado. Quando a nossa economia estava bem, saíram várias matérias dizendo que a gente tinha que importar engenheiro, importar não sei o quê, porque aqui o trabalhador brasileiro não estava bem preparado. Os escravos não eram bem preparados. Veja bem, em 1888, mais de 70% da população vivia na roça. Né? O Brasil não era um país industrializado. Quem vivia na roça? Quem comandava as fazendas? Eram os escravos. Mas os escravos não estavam bem preparados, os escravizados não estavam bem preparados para o novo Brasil. Então tínhamos que trazer os europeus para cá, o Estado brasileiro, financiar a vinda deles, e os negros foram jogados nas favelas, nos morros, nas periferias das grandes cidades, onde estão até hoje. Isso foi uma ação do Estado. Havia também, isso existem documentos que provam isso, existe uma outra ação do Estado que promovia, que dizia que em 100 anos os negros seriam extintos. Né? Então, a Guerra do Paraguai, houve todo um processo para exterminar os negros no Brasil. A Guerra do Paraguai foi um exemplo disso. Quem estuda a lei do Paraguai sabe que isso foi feito. A Argentina até conseguiu, o Brasil não conseguiu, porque tinha muitos negros. Né? A Argentina quase que extinguiu quase todos os seus negros. O que aconteceu? Ao longo de mais de 100 anos, não houve uma política pública desse Estado que usou durante quase 400 anos o trabalho escravo. Em nenhum momento... É o mesmo que o cara trabalha 40 anos para você, e depois, um belo dia, você pega e fala assim, ó, você vai para a rua, você se vira, e agora as coisas mudaram. Não houve nenhuma política de inclusão. Ou seja, esse país foi construído com a mão de obra desses escravizados, os meus bisavós, os meus tataravós. Eu defendo que existam políticas públicas, cotas, sim, porque o Estado tem que consertar isso que eles fizeram. Então, quando você coloca cota nas escolas públicas, principalmente nas escolas federais, é uma reparação que você está fazendo com essa comunidade que nunca houve nesse país, uma reparação urgente. Eu vou só concluir te pegando um dado. A Universidade de São Paulo, que é simplesmente a maior universidade, a melhor universidade desse país, recentemente fez uma pesquisa para saber quantos negros tinham lá. E a Universidade de São Paulo existe com o meu dinheiro, com o dinheiro desses negros, dos escravizados. 0,4%. O que é isso? As pessoas, é uma vergonha, as pessoas que vêm aqui no Brasil, que vai para a USP, elas acham que elas estão num país da Dinamarca, né?
não representa esse povo. Tem que ter cota, sim. A universidade tem que ter negros em sua maioria. Embora eu não precise, mas eu acho que esse país tem uma dívida com esse povo e esse povo tem que entrar nessas universidades. Você progrediu na sua trajetória pelo embasamento educacional que você teve, você trouxe lá de baixo. Por que não se questiona a péssima educação que não oferece condições, não só ao negro, né, não só ao afrodescendente, mas a todos nós? Nós não temos suporte educacional. E aí eu vejo, quando você defende as cotas, um atalho nessa história, né? Nós teríamos que reivindicar melhores condições educacionais para todos nós lá embaixo. Mas é ótimo você fazer essa pergunta aí. Eu gosto dessas perguntas que você faz, porque normalmente as perguntas que todas as pessoas se fazem, né? Mas não tem que melhorar a educação no primário, no ginásio, enfim, no berçário. O básico, o Nós básico. nunca fomos contrário a isso. Nós nunca fomos contrário. O problema é que só se começou a discutir essa questão com esse foco quando começou a se discutir cotas raciais. Uma coisa não Não, inviabiliza a mas a outra. educação, a péssima educação, sempre foi questionada no Brasil. Mas se acentuou isso quando começou a se discutir cotas raciais. Nós não somos contrários, uma coisa não inviabiliza a outra, as coisas podem andar juntas. Nós queremos que melhore a educação nesse país, sim, mas nós queremos que inclua os negros, sim. E vou te falar mais. As últimas pesquisas dizem, até porque por conta desse argumento, se colocou também cotas sociais no Brasil, e as cotas não são só raciais, são cotas sociais. No Brasil, hoje, entram mais brancos pobres na universidade pelo sistema de cotas do que negros. Os brancos pobres estão entrando. E a gente não está sendo contrário, não, porque nós achamos que o país tem que ser um papel mais, ser socialmente mais justo. Né? Nós não somos contrários. Agora, e eu sempre aperto isso e digo, olha, isso foi uma luta dos negros do movimento negro, não foi nem do movimento sindical, nem da esquerda brasileira, não. Né? Nunca foi lá lutar porque entrasse branco pobre, não. Só se começou a falar em branco pobre, tinha que ir para a universidade, quando os negros começaram a discutir e pedir esse direito. E hoje entram mais brancos pobres do que negros. Agora, está provado. Eu não estou conseguindo entender está provado, onde agora, tem essa predominância, se as cotas são para os negros. Não, né? São cotas raciais. É que no Brasil você tem cotas raciais associado a cotas sociais, que são de pessoas que são oriundas de escola pública. Então aí não são só negros. Está sendo gravado. Eu vou ter que. Vontade. Posso cortar? Você tem É que eu estou gripado. Dá um tempo aqui, ele está querendo espirrar, depois nós temos que... Mas a discussão, ela é... Nós vamos para um intervalo e já nós retornaremos com Gente que Fala. Não, eu estou extremamente gripado e esqueci desse detalhe. Aí comecei a... Espera aí, ele está engasgado aqui. Deixa eu sair até o toalete. Pode ir lá. Logo que você sai aqui, ó, à esquerda tem uma... Zanca. Pode ir lá. Espera aí. Zancopé. Oi. Chama o intervalo de novo, por favor. Gente que Fala retornará em instantes. Obrigado, cara. Alô?
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava, assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Hoje é dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Conosco hoje, secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo, jornalista Maurício Pestana. 20 de novembro, Dia Nacional, em homenagem à coincidência da data Zumbi dos Palmares, que faleceu foi morto no dia 20 de novembro de 1605 pela agentes, né, as forças da coroa portuguesa. Secretário Maurício Pestana, qual é a importância deste Dia Nacional da Consciência Negra, quando se diz que tem tantos feriados no Brasil, aí temos este feriado, muita gente contesta este feriado pela proximidade do 15 de novembro. É verdade. Eu posso dizer, Zé Compé, aliás, tenho orgulho de dizer que eu fui uma das pessoas, né, na minha carreira de publicitário, de pessoa de comunicação, que ajudei, que fiz muitas cartazes, fiz muita campanha para que tivesse o feriado. Então, eu acompanhei um pouco essas discussões, se era importante, se não era, se tinha... Bom, primeiro é importante dizer que Zumbi dos Palmares, ele é o único herói negro de um país que mais da metade da população é negra. Então, eu acho que isso só por si já é um motivo importante, né? Então, nós temos um herói negro. Mas tem outros aspectos do 20 de novembro que eu acho muito importante, que é o único herói e o único feriado que aconteceu no Brasil de baixo para cima. Em geral, os feriados no Brasil, eles vêm por decreto federal, né? Como é o caso, enfim, de Duque de Caxias, de 7 de setembro, mais recentemente o nosso, né, importante, o nosso 9 de julho, que é da Constituição
constitucionalista, né? Eu já fiz até Revolução Constitucionalista. Esse é um feriado paulista. Paulista, né? Eu até já fiz um trabalho em quadrinhos sobre essa revolução aqui. Mas Zumbi não, Zumbi ele foi um herói primeiro resgatado pelo povo, pelas pessoas, por estudiosos, por militantes do movimento negro nos anos 70, que queria contrapor um pouco o 13 de maio. Por quê? Porque nós passamos quase um século ouvindo uma história, né? Que uma linda princesa branca, bonita, um dia assinou uma carta que deu liberdade para nós e que nós fomos felizes para sempre, né? E nós sabemos que a história não foi essa. Nós sabemos que a libertação dos escravos no Brasil só veio depois de muito derramamento de sangue, de muitas revoltas, de muitos quilombos, né? Que o negro, desde que ele colocou o pé nesse país aqui, ele foi ele não se acovardou diante da escravização, mas essas histórias não eram contadas, nunca foram contadas, essas histórias nunca foram contadas nas escolas. Então, um movimento negro, e muita gente não sabe, e eu fico muito orgulhoso de ter trabalhado com esse poeta gaúcho, foi um poeta gaúcho que descobriu Zumbi, que redescobriu Zumbi, que começou a estudar Zumbi e começou a falar, Oliveira Silveira é o nome dele, que começou a falar, olha, precisamos contrapor ao 13 de maio e vamos falar desse cara, desse Zumbi. Começou primeiro por meia dúzia de militantes lá no Rio Grande do Sul, depois São Paulo, depois Bahia. Era comemorado só entre os ativistas do movimento negro nos anos 70, durante a ditadura, né? Foi crescendo, foi um movimento crescendo. Hoje, em mais de 1.000 municípios no Brasil, é feriado. Né? E são feriados que vêm de baixo para cima. Primeiro passam, às vezes, pela Câmara, pelo prefeito, mas nós não temos ainda um feriado nacional. Talvez seja o único feriado, o único herói no Brasil que veio de baixo para cima, que não foi de decreto. Quando você se refere, nós estamos falando hoje 20 de novembro, mas quando você se refere a 13 de maio, não há um certo desprezo por essa data quando se insiste no 20 de novembro? Há um desprezo, né? E até entre os ativistas, o 13 de maio, como eu já havia dito aqui um pouco antes para você, ele não foi um dia... o problema não é o 13 de maio, o problema é o 14 de maio, né? Nós costumamos dizer, eu mesmo sempre lembro isso, o 14 de maio é o dia mais longo da história do negro no Brasil, porque ele não acabou até hoje. O grande problema é que foi o 14 de maio que nós fomos jogados sem trabalho, sem políticas públicas, sem educação, sem nenhuma política que pudesse falar assim, olha, isso aqui é para ajudar essas pessoas que construíram esse país durante quase 400 anos. Então, até hoje, nós estamos nos morros, nas favelas. Aliás, é muito simples, né? A gente questiona muito a não presença do negro nos meios de comunicação, mas é muito simples. Você vê muito bem os negros quando você tem problema de incêndio em favela, quando você tem... Por quê? Porque é onde eles estão desde o dia 13 de maio. Então, muito pelo contrário, o 13 de maio para nós é marcante, porque é o dia que nós saímos de uma condição de escravizados e foi legalizado a uma situação de excluídos, né? E o 20 de novembro não, o 20 de novembro nos remete a alguém que lutou, né? Aliás, quilombo do Palmares, é importante dizer que não tinham só negros não, né? Foi o maior quilombo das Américas, onde tinham negros, indígenas, todas as pessoas brancos que se rebelavam contra o sistema, contra a coroa, ia para lá, ou seja, foi um maior quilombo das Américas, né? Então era uma Palmares, quem lê sobre a República do Palmares, era uma sociedade muito interessante, uma sociedade. Há instantes eu falei sobre educação, mas o que a Secretaria da Igualdade Racial da cidade de São Paulo faz dentro da educação para promover essa igualdade? Isso nós temos muito orgulho de dizer. Aliás, quando se fala muito que algumas metas do prefeito Haddad não foi alcançada e tal, e eu falo, não é engraçado, e ninguém fala das metas que foram alcançadas. E a nossa secretaria se orgulha de dizer que todas as metas estabelecidas para nós conseguimos concluir, e uma delas diz respeito à educação. Uma das metas que está no programa de governo do Fernando Haddad dizia assim, olha, essa secretaria, ela foi criada e ela tem que formar 24 mil professores. Nos falta ainda mais de um ano para encerrar o ciclo desse governo e nós já formamos 26
1.000 professores, né? Então é uma alegria o Para prefeito. que esses professores? Esses professores eles são formados na história da África e dos afrodescendentes, né? É importante dizer também que na escola poucas pessoas sabem que é na escola que tem o maior número de discriminação, onde você tem a maior denúncia de racismo e discriminação, o que é pior é na infância, até porque a criança ela quando pequena, ela começa a conviver e ver as diferenças e muitas vezes traz um pouco da educação de casa, porque às vezes a gente quer que tudo se resolva na escola e não se resolve na escola, né? Algumas diferenças que ela vê na escola, em casa ela traz para a escola. Então o que acontece? É na escola que o racismo tem que ser combatido. E como é que se combate esse racismo? É dando a informação para essas crianças da história do negro no Brasil, da história, da importância da África para o Brasil, né? Da importância do continente africano. Então, nós formamos 26.000 professores em História da África e dos afrodescendentes. Isso é um dos orgulhos Mas desse está governo. no currículo da cidade de São Paulo, da Eles- Secretaria Municipal da Educação? Ele está no plano de metas, porque o que acontece? A nossa secretaria é uma secretaria nova e foi criada pelo prefeito Fernando Haddad. Assim que criou a secretaria, ele também, já no plano de meta dele, ele falou, olha, então, já para início de conversa, vamos formar esse tanto. 24 era ambicioso, porque você formar 24.000 professores, isso é inédito no Brasil. Somente a cidade de São Paulo conseguiu fazer isso. E a gente conseguiu 26.000. Agora, existem várias políticas ainda que a gente precisa adotar, inclusive na área da educação, mas isso é para mais tempo. Nós temos 3 anos, mas nos orgulhamos de ter alcançado essas metas. Neste teu trabalho aqui, que você coloca em 3 volumes, mas tem muito mais, 30 anos de arte pela igualdade, aí tem uma charge que você faz aqui. Respeitamos tanto as minorias aqui em nossa repartição que nem as contratamos exatamente para não correr o risco de discriminá-las. Né? É mais ou menos isso. Infelizmente, essas coisas às vezes acontecem, né? Como é que você consegue colocar teu humor nessas? Olha, Teve problemas com esses teus textos aqui? Eu falo que o cartunista, eu que venho da época do Pasquim, que trabalhei durante 19 anos em redações de jornais, o cartunista nada mais é que um retratista, uma pessoa que observa o seu cotidiano e passa com humor, com ironia, né? Enfim, às vezes a gente até passa um pouco com acidez também. Crônicas do dia a dia. Muitas coisas que eu passo no meu cartoon são coisas que eu vi, que eu vivenciei. Essa coisa mesmo que eu estava te falando do jogador de futebol. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu sentei ao lado de um empresário que olhou assim para mim. Depois eu transformei isso num cartoon, né? Ele olhou e falou assim, olha, você é aquele que toca naquele conjunto, né? Eu falei, não, não sou aquele. Não, mas eu já vi você. Você joga num time de futebol. Eu falei, não, eu não jogo. E aí eu ia até Miami, depois eu ia para Washington, ia fazer conexão. E quase chegando nos Estados Unidos, assim, aí depois ficamos amigos, conversando ali às 8h, e ele desesperado em querer saber o que é que eu fazia. Né? E quando fui entrar nos Estados Unidos, tinha que preencher, enfim, aquele troço lá, e eu olhei para aquilo, ele viu que eu estava com problema com inglês, na época eu não falava inglês. Ele falou assim, olha, eu até preencho, você já tinha se tornado meu amigo, mas eu vou ter que colocar sua profissão aqui, o que você faz? Aí eu falei, meu amigo, eu sou jornalista, estou sendo convidado pelo Departamento de Estado americano, não sei nem o que eu vou fazer nesse país, nem sabia que tinha que preencher isso aqui, aliás, se não acontecer nada, eu vou devolver esse papel e volto, porque também... Aí ele começou a rir e falou assim, tá bom, essa é boa, você é bom, viu? Mas tudo bem, vou acreditar nisso. E aí nós entrando nos Estados Unidos, quando começamos a descer aquele aeroporto complexo lá de Miami, ele se desligou logo de mim, né? Correu, falou, bom, isso aí vai ser problema, eu vou ficar do lado desse cara. Aí começaram a anunciar, Mr. Maurício Pestana e tal, se dirige a um portão X, que ó, eu ia acho que para um portão especial lá e tal, ele voltou, e estávamos atrasados, ele voltou, pô, é você? Pô, não é verdade o que você disse? Quando eu posso ir com você, porque eu tenho que fazer uma conexão e tal. Eu falei, vamos, rapaz, faça o que você quiser da vida e tal. Mas então, aí depois eu transformei isso num cartoon. Então eu brinco sempre que eu acabo sempre vendo Você teve algumas problemas crônicas. aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente Algo sempre que tem... Acho que a gente sempre considere realmente um problema que você tenha conseguido superar nestas situações que você coloca? Olha, eu Não diria... que você retrata aqui no teu...
no teu trabalho aqui? Eu diria que acho que assim a coisa mais complexa, como cartunista não, como cartunista no Diário do Grande ABC eu tive um probleminha, uma época que quiseram me processar lá, mas era por conta de um cartoon político, não um cartoon, embora um cartoon racial também seja um cartoon político, mas era para uma situação política. Nunca tive, com os meus trabalhos não, né? Claro, já tive. Uma situação pessoal. Pessoal, eu acho que assim, o que todo negro vivencia, né? Eu digo assim que a primeira batida policial você nunca esquece, né? Eu, com 12 anos, eu já tive aquele mão na cabeça aí e tal, isso é cotidiano. Agora, isso é traumático também, né? Eu sempre falo que não existe coisa que traumatiza mais uma pessoa que uma arma na tua cabeça, né? E acho que isso é uma coisa que, infelizmente, é difícil ter um negro no Brasil que não passe por isso, por conta da... Mas, Pestana, o que especificamente a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo faz na capital? Ações que tenham sido proveitosas? Olha, eu acho que talvez a coisa mais importante é atuar na área da educação, né? Nessa formação. Eu acho que o mais importante é acatar as denúncias. Chegam muitas denúncias de discriminação lá na nossa secretaria. Sobretudo, uma discriminação que acontece muito hoje, e as pessoas ainda não estão ligadas o bastante como deveriam estar, é a intolerância religiosa. Nós recebemos muitas denúncias de intolerância religiosa. A intolerância religiosa está se tornando um problema nesse país, que eu acho que deve ser combatido o mais rápido possível. Mas a intolerância religiosa ligada à cor da pele ou intolerância religiosa ligada diretamente ao... Olha, a intolerância religiosa, ela se dá, claro, em sua maioria, contra as religiões de matriz africana. Então, eu acho que o Brasil é um país laico. Se você quiser ser de umbanda, de candomblé, evangélico, católico, isso é uma opção sua. Ninguém pode te dizer que a tua religião é a religião do mal, que a tua religião é a religião do diabo, ou que o que você está fazendo é pregando isso, pregando aquilo. Existe uma intolerância muito grande contra as religiões de matriz africana. Eu conheço, assim, a gente tem muitas denúncias de pessoas que às vezes vão aos seus centros, seja de umbanda, seja de candomblé, furam pneu, riscam o carro, né? Existe a denúncia de crianças em escola, porque às vezes estão de branco na sexta-feira, porque é um dia que as matrizes africanas em geral chamam de macumbeiro. Existe hoje pessoas, e você sabe disso, muitos altares, porque primeiro se estendeu muito a religião de matriz africana, hoje também aos católicos, né? Então, existem muitas estátuas sendo quebradas, monumentos em igrejas, nessas igrejinhas que tem beiras de estradas. Existe uma intolerância religiosa cada vez mais doentia nesse país, que se não for combatido com muito rigor, a gente sabe muito bem onde é que chega, é só a gente dar uma olhada em outros exemplos de outros lugares desse planeta. Então, isso é uma das coisas que chega com muita frequência na nossa secretaria, né? Agora, existem outras ações. A gente está criando centros de referências que são locais em que denúncias podem chegar na periferia e a gente dá andamento para o Ministério Público, orientação de como as pessoas devem agir, se defender. A gente dá muita palestra, a gente faz muito trabalho de prevenção também, para que a gente crie uma sociedade mais harmoniosa, né? O Brasil sempre deu um exemplo, né, em que pese essa questão racial que eu disse, de convivência mais harmoniosa, não violenta. E se nós não combatermos isso, nós, infelizmente, vamos estar nos direcionando para uma coisa muito ruim. Pestana, é sabido que o prefeito Fernando Haddad tem uma preocupação muito grande nessa área, tanto que criou a secretaria da qual você é titular, a tua área de atuação, né, secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, mas ele criou cotas também para a contratação de mão de obra. É correto essa colocação que eu estou fazendo? O Fernando Haddad, ele foi um grande defensor, tem sido um grande defensor, um grande aliado pela igualdade no Brasil, né? Então, tem coisas que tem que se atribuir a ele, a sua sensibilidade. Por exemplo, ele, quando ministro da Educação,
ele criou no ProUni, ele que foi o cara que levantou a bandeira das cotas nas universidades. Então, através do ProUni, você teve o ingresso de negros e alunos vindo das escolas públicas, que em sua maioria são negros. Então, só para você dar uma olhada nessa questão, no enfrentamento da área educacional, de 2005 para cá, até 2000, em 10 anos, entraram mais negros nas universidades do que em toda a história da educação no Brasil. Nós entramos esse século ocupando 2% da vaga nas universidades, né? Hoje nós ocupamos 24%, em 15 anos. Imagina a revolução que nós fizemos aqui na área da educação. Mas, tirando isto, aí vamos colocar aqui na cidade de São Paulo, o Fernando Haddad, além de criar a nossa secretaria, né, ele implementou a lei de cotas no município. Já entraram mais de 1.000 pessoas pelo sistema aqui na cidade de São Paulo. Mais de 1.000 servidores entraram por isso. E em cargos decisivos. E eu vou te falar como é que faz a diferença, e faz muita diferença. E é importante também dizer que a pessoa não entra lá por cota, qualquer um entra por cota. A pessoa passa por um teste, a pessoa tem que ser bem preparado. Há uma diferença na pontuação, há um olhar diferenciado que é pouco, mas que faz a diferença. Só para você ter uma ideia, o cargo de procurador do município, que é um dos cargos que é mais cobiçado, porque o salário é muito alto, nós tínhamos 300 procuradores no município, só tínhamos 2 negros. Na história da cidade de São Paulo. O último concurso foi para 70 procuradores. Nesse concurso de 70 procuradores, entraram 15 negros. Hoje nós temos 17 negros para um total de 370. Mas isso não significa que eles foram privilegiados. De forma alguma. Eles passaram pelos mesmos testes, eles tiveram que estudar, eles tiveram que... Tanto eu sempre falo, quem acha que quem entra por cota entra porque é negro, por isso, por aquilo, olha, está redondamente enganado, porque senão a pessoa não se mantém. Como é que essa pessoa vai se manter na universidade se ela não está preparada? Como é que ela vai se manter no seu emprego se ela não está preparada? Ela é demitida, porque ela não é um profissional capacitado. A questão das cotas, ela só tenta ter um olhar diferenciado, dando do ponto de vista histórico. Fala, olha, aqui existe... Aliás, a melhor definição de cotas que eu sempre coloco é o seguinte: se você tem uma família, e eu que tenho filhos, e os nossos telespectadores, ouvintes que têm família, pensa nisso. Se você tem uma família que você tem 4 filhos, se você tem um filho que, por uma questão qualquer, por um problema histórico, por um problema de saúde, ele tem uma diferença, você tem que investir naquele filho, não que você vai esquecer dos outros, mas os outros estão caminhando. Agora, aquele ali tem dificuldade. Você não pode manter aquele lá naquele local. Você tem que investir, tem que melhorar. Pestana, como eu tenho acesso a esse trabalho que você realiza aqui, está disponível no mercado, Pestana, 30 anos de arte pela igualdade. Esse livro você pode encontrar pelo site. Eu estou afastado dessas minhas atividades, mas ainda tem um pessoal que toca lá, e você vai me encontrar no site. É um site, www.mauriciopestana.com.br. Lá tem todas as minhas obras, porque eu tenho mais de 50 livros publicados, né, Zé Compé? Então você vai ver essa obra e outros livros meus. Olha, nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, esta edição especial neste dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E eu agradeço ao Maurício Pestana, que é secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, por ter nos privilegiado com sua presença para este bate-papo que nos enriquece muito. Grato, viu, Pestana? Eu que agradeço. É sempre bom estar nesse programa, porque eu acho que é um programa que você dá espaço para que a gente possa esclarecer, possa orientar, possa fazer com que as pessoas entendam. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu confesso aqui, uma coisa que eu nunca confessei em público. Eu também, quando vi falar em cotas pela primeira vez, eu fui contrário. Eu acho que hoje eu resumo a questão de cotas, só para resumir. Cotas, infelizmente, é uma coisa muito ruim. Eu preferiria não usar cotas e espero quando elas têm uma data, né? E ela tem a data de para acabar, né? Eu preferia não usar. É que não inventaram coisa melhor, como a democracia. Não inventaram ainda coisa melhor para combater, para enfrentar o racismo. O jornalismo perde muito com tua ausência. Grande abraço, Quero Maurício. voltar. Obrigado. Grande abraço. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta
José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.